Oi, pessoal. Eu me chamo Larissa Pires, sou diretora de estágio da Liga Acadêmica Paraense de Cirurgia e a nossa aula de hoje é sobre drenagem torácica e nós vamos falar um pouco também sobre toracocentese. Inicialmente, é extremamente importante que a gente consiga relembrar de alguns conceitos anatômicos que são fundamentais para a execução correta do procedimento, e eles diminuem bastante as chances de complicações posteriores. Bom, a gente tem que lembrar que a caixa torácica, como está demonstrada na imagem, ela abriga órgãos nobres. Dentre eles, nós temos os pulmões, que são revestidos por duas camadas de membranas de tecido conjuntivo, que são chamadas de pleuras. Essas pleuras são divididas em duas. Nós vamos ter tanto a parietal, que é a mais externa, como vocês podem ver na imagem, quanto a pleura visceral, que é a mais interna, que está em íntimo contato com o parênquima pulmonar. E a importância delas é que, basicamente, entre as duas, nós vamos ter um espaço, uma cavidade, que é denominada de cavidade pleural. Essa cavidade vai abrigar uma fina lâmina líquida que permite um funcionamento do ciclo respiratório normal. Além disso, a gente também tem que lembrar dos espaços intercostais, que são basicamente os espaços existentes entre duas costelas consecutivas, como vocês podem ver na imagem. E a gente tem que lembrar deles na hora de executar o procedimento, principalmente por causa do feixe vasculonervoso, que passa, como vocês podem ver na imagem, o feixe vasculonervoso principal passa na borda inferior da costela. Então, toda vez que nós formos fazer tanto uma toracocentese quanto um procedimento de drenagem torácica, a gente precisa realizar na borda superior da costela inferior ao arco costal, ao arco intercostal selecionado, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem. Não é de cunho da nossa aula explicar a fisiopatologia de todas as indicações, tanto de drenagem quanto de toracocentese, mas a gente pode falar de uma forma geral o que acontece nesses processos. Dentro dessa cavidade pleural, como eu falei para vocês, tem uma fina lâmina líquida que vai ser equilibrada, tanto a entrada desse líquido quanto a drenagem desse líquido, e isso vai garantir uma pressão negativa, ou seja, uma pressão subatmosférica dentro desse espaço. Só que quando eu tenho um comprometimento dessa pressão pela existência de algum processo patológico, por um desequilíbrio da drenagem desse líquido, por exemplo, da sua entrada, ou por qualquer outro fator que altere a pressão dentro desse compartimento, a gente vai ter a possibilidade de sintomas respiratórios no meu paciente, que pode variar tanto de dispneia, por exemplo, quanto a sintomas mais graves, e ele pode vir a óbito se eu não intervir de forma rápida e eficaz. Aqui nessa imagem, a gente pode exemplificar melhor o que estava sendo comentado. Na imagem mais à esquerda, vocês conseguem ver um pulmão normal em repouso, onde eu tenho um equilíbrio de forças, ou seja, tanto o equilíbrio de forças da caixa torácica quanto a retração elástica do próprio pulmão. Além disso, o estabelecimento da pressão negativa, aqui representada por menos 3 milímetros de mercúrio. E com isso, o correto funcionamento do pulmão durante uma expiração e uma expiração normal. Porém, na imagem à direita, nós conseguimos ver esse equilíbrio sendo rompido por meio da perfuração pulmonar por uma faca. Então, a partir desse momento, eu perfurei a cavidade pleural, perfurei o pulmão, e com isso, esse pulmão vai colapsar. Vai colapsar porque os alvéolos vão acabar colabando pela igualdade pressórica que se estabelece entre a atmosfera e entre a cavidade pleural. Então, o ar adentra dentro dessa cavidade, formando o que a gente chama de pneumotórax. Então, agora nós vamos falar dos procedimentos em si. A toracocentese, ela é basicamente qualquer punção que é feita com o objetivo de atingir a cavidade pleural. E ela tem basicamente duas finalidades. Pode ser tanto terapêutica,
em que eu busco, por exemplo, tratar a comorbidade gerada pelo acúmulo de conteúdo dentro da cavidade, como, por exemplo, um pneumotórax pequeno, um hemotórax pequeno, ou ela também pode ser diagnóstica, ou seja, eu tenho a finalidade de colher o material existente dentro da cavidade, enviar para análise laboratorial e então saber o que está acometendo o paciente no momento. A posição dele, do paciente, no momento da toracocentese deve ser essa, que está representada na imagem. Os seus braços devem estar apoiados em uma superfície plana. E o espaço intercostal de escolha é geralmente entre o sexto e o sétimo espaço intercostal. As referências variam um pouco, vocês podem ver. Recomenda-se também que seja feita um raio-x anteriormente ao procedimento para verificar a altura do conteúdo, né, a ser funcionado. E a partir daí a gente pode escolher o espaço intercostal. E é um procedimento que vai necessitar de uma anestesia, de uma antisepsia local e de cuidados, né? Porque eu estou adentrando uma cavidade do meu paciente. Vocês vão aprender melhor na prática. Agora, quanto à drenagem torácica, nós temos algumas indicações para ela. Como eu falei para vocês, o pneumotórax pequeno e o hemotórax pequeno, eles só vão ser tratados com drenagem quando eles forem sintomáticos no paciente ou clinicamente progressivos no raio-x. Então, se eu estou acompanhando, estou vendo que está havendo uma expansão desse conteúdo da cavidade, eu posso fazer a drenagem torácica. Diferentemente de quando eu tiver a presença das duas situações ao mesmo tempo, como no hemopneumotórax, por exemplo. Os pequenos vão ser indicações de drenagem torácica. Outra indicação também muito importante é aquele doente extremo, que tenha sinais de trauma torácico, por exemplo, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto. Eu necessito fazer o procedimento de drenagem, até porque ela acaba sendo bem mais segura para esse paciente. Outras indicações seriam a presença de derrame pleural, tanto o sintomático quanto o recidivante neoplásico, mas principalmente o recidivante, tá? A presença também de empiema pleural, que seria o acúmulo de uma secreção purulenta dentro da cavidade pleural. A presença de quilotórax dentro dessa cavidade, que no caso seria o acúmulo de linfa. E também após procedimentos cirúrgicos que eu tenha feito a abertura da cavidade pleural, a fim de coletar possíveis secreções que restaram dentro dessa cavidade e evitar complicações pós-operatórias. Quanto às contraindicações à drenagem, as literaturas divergiam um pouco, mas nas que nós selecionamos, basicamente, as absolutas eram duas: quando o paciente tivesse distúrbios de coagulação e quando ele estivesse em uso de anticoagulantes, já que a drenagem é um procedimento em que eu necessito realizar uma incisão, é pequena, mas eu preciso fazer uma divulsão, ou seja, separação de planos musculares sem o corte. Então, isso pode acabar prejudicando a hemostasia, né, do paciente. E nós temos as contraindicações relativas, ou seja, aquelas que devem ser avaliadas se realmente contraindicadas ou não. Sempre avaliar risco-benefício, tá? A presença de bolha pulmonar volumosa, porque eu posso fazer uma perfuração dessa bolha. As aderências pleurais, que podem ser múltiplas e dificultar a execução do procedimento. E a presença de algumas hepatopatias, tá? Quanto à drenagem propriamente dita, nós vamos ter várias formas de realizá-la, inclusive em alguns casos, quando o conteúdo foi mais purulento, eu posso utilizar mais frascos para aumentar a pressão de aspiração do meu sistema. Só que a mais utilizada, na grande maioria dos casos, é a drenagem tubular fechada simples. E ela funciona basicamente por um sistema de selo d'água, como vocês podem ver na imagem, que vai garantir um fluxo unidirecional. Como assim? Uma extremidade do dreno vai estar dentro da cavidade, como vocês podem ver, enquanto que a outra extremidade vai estar conectada no sistema de selo d'água dentro do frasco coletor, que tem um suspiro para a atmosfera. E toda a arquitetura desse sistema não permite com que o conteúdo que está sendo drenado retorne
de onde ele veio. Então, o fluxo é sempre da cavidade pleural para o frasco coletor. Quanto à técnica, nós temos que um procedimento cirúrgico, então a gente precisa estar paramentado, precisa fazer a antisepsia correta do local, checar todo o sistema de drenagem, como eu mostrei para vocês, checar a existência do frasco coletor, do dreno, das conexões intermediárias, se o frasco coletor o dreno, porque a escolha do calibre geralmente vai ser feita tanto de acordo com o material que tiver no hospital, quanto com a natureza da intercorrência pleural que tiver ocorrendo naquele momento. Um pneumotórax simples, por exemplo, ele pode ser tratado com drenos de diâmetros menores, em torno de 5 a 9 milímetros, enquanto o exudatos ou hemotórax, eles vão precisar de drenos mais calibrosos, em torno de 9 a 12 milímetros. E um ponto muito importante também é quanto ao comprimento do dreno que vai ser inserido no paciente. Ele vai ser feito por meio da colocação do dreno externamente no paciente, na metade da sua clavícula, até o local escolhido para realizar a drenagem, que vai ser um espaço intercostal. E a partir desse momento, eu faço a fixação com uma pinça do tipo Kelly, e eu vou saber que é essa quantidade que tem que adentrar a cavidade pleural do paciente. Quanto ao local, nós temos que, majoritariamente, essa drenagem é feita no quinto espaço intercostal, devido à grande maioria das afecções e tudo. Mas, considerando os princípios de densidade de ar e de líquidos, quando eu tiver a presença de conteúdos aéreos, eu posso realizar também a drenagem no segundo espaço intercostal, devendo sempre ter muito cuidado para não fazer muito abaixo, por risco de lesão diafragmática, já que o paciente ele vai estar posicionado, em decúbito dorsal, com uma inclinação do tronco em torno de 30 graus, e a localização do dreno ela vai ser na linha axilar média um pouco anteriormente à linha axilar média, tá? Não esquecer dos espaços intercostais. E sempre na borda superior da costela inferior. Então, o procedimento em si. A gente começa com bloqueio anestésico, com lidocaína 1 a 2% no local, tá? A partir desse momento, eu já posso realizar a incisão, que ela deve ser transversal e medir entre 2 a 3 centímetros. Ela tem que ser pequena, mas suficiente para eu conseguir adentrar com uma pinça Kelly e fazer a dissecção dos tecidos moles até adentrar a pleura parietal. E a partir desse momento eu vou sentir como se fosse uma diminuição da resistência do ar e vou fazer a exploração digital para desfazer possíveis aderências existentes dentro da cavidade que dificultem a inserção do dreno e também para ter a certeza para checar que eu estou dentro da cavidade. Então, a partir desse momento eu posso introduzir o dreno. O dreno ele vai ser inserido com o auxílio de uma pinça do tipo Kelly, que vai fazer com que eu direcione esse dreno superiormente e posteriormente. Aqui a gente tem que lembrar da anatomia da cavidade pleural, então o paciente vai estar em decúbito dorsal, então eu tenho que inserir nessa direção, para cima e posteriormente. Quando eu inseri o dreno, coloquei até o local em que eu marquei, a partir do momento que eu aferi no paciente, marquei um local, inseri toda a quantidade necessária, eu tenho que checar a funcionalidade do meu sistema. Como é que eu vou verificar isso? Vou fazer as conexões com o sistema de selo d'água, peço para fazerem, e checo se eu tenho oscilação da coluna líquida, se o conteúdo realmente está sendo drenado. E se estiver tudo bem, eu posso fazer a fixação do dreno na pele do paciente. Essa fixação vai ser feita com um ponto em U, horizontal, que a gente já fez na nossa prática de suturas. Vai transfixar a pele de um lado, de cima, distal, para proximal, ultrapassar o dreno e depois transfixar a pele novamente. A partir desse momento, eu realizo um nó e confecciono a bailarina, como está mostrado na figura do slide para vocês. Finalizando a bailarina, eu posso finalizar também com outro nó
E a partir desse momento eu realizo curativos oclusivos, posso fazer fixações das conexões com fita adesiva e não esquecer também de mandar esse paciente para a realização de um raio-x, para eu conseguir verificar o correto posicionamento do dreno dentro da cavidade, tá bom? Eu trouxe essa imagem para a gente resumir as etapas da drenagem torácica. Primeiro, a gente faz o bloqueio anestésico, representado em A. Depois, segue-se em B pela incisão transversal, de 2 a 3 centímetros, na linha axilar média, um pouco anterior, no quinto espaço intercostal para conteúdos líquidos. Segue-se a divulsão de tecidos moles, divulsão muscular até atingir a pleura parietal, e a partir desse momento eu realizo a inserção do dreno, representado em D, para cima e posteriormente. O dreno ele só vai ser retirado em 2 ocasiões. Quando ele estiver obstruído e eu não conseguir desobstruir, nesse caso o paciente pode ser redrenado, se necessário, e quando ele tiver cumprido a sua função. E ele vai ter cumprido a sua função quando eu tiver ausência de borbulhamento na coluna líquida, naquele sistema de selo d'água que eu mostrei para vocês, quando tiver um baixo débito do conteúdo drenado, ou seja, inferior a 100 a 200 ml a cada 24 horas, e quando o paciente apresentar uma boa expansão pulmonar, tanto clínica quanto radiológica. Essas são as nossas referências. Obrigada.